bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja aqui no nosso meio, nos ampare e nos proteja. Inicialmente agradeço a oportunidade que foi dada a poder falar com vocês um pouquinho. Tivemos um trabalho realizado na área dos estudos ontem, ficamos muito felizes em poder colaborar com a equipe aqui de Porto União e da região. Então hoje nós vamos falar sobre matemática, que por muito tempo ficou relegada a um segundo plano, e por muito tempo, de acordo com as pessoas da psicologia, da psiquiatria, sempre acharam que falar sobre suicídio era uma coisa muito perigosa, que quanto mais se falasse de suicídio, mais poderia evidenciar e fazer com que as pessoas viessem a praticar. Ultimamente, justamente o contrário tem sido feito, né? Os profissionais descobriram que é muito importante que se fale de forma ostensiva em todos os locais, justamente para que se valorize a vida, para que as pessoas tenham a certeza e a percepção da importância da valorização da vida. A abordagem que nós vamos fazer hoje, ela vai trazer um pouco das consequências do suicídio, né? Muitas pessoas ficam chocadas, mas é uma realidade que a gente precisa discutir, falar sobre, e também sobre o que nós poderíamos estar trabalhando e fazendo para evitar com que esse pernicioso pensamento possa estar poluindo as nossas ideias. Então, o suicídio por si só ele é um tema muito controverso. É difícil com que a gente consiga compreender como que alguém de sã consciência, como que alguém de livre e espontânea vontade possa deliberar contra a sua vida, principalmente nós que amamos a vida e acreditamos, e estamos sempre apegados a qualquer fio de vida que ele possamos ter, né? Até porque existe uma lei divina, que é chamada da lei de conservação dos aspectos da lei divina, faz com que nós nos apeguemos muito à vida, faz com que nós venhamos a nos manter sempre firmes dentro da vida, até como uma proposta de cumprir com os nossos propósitos reencarnatórios, porque todos nós, quando viemos para cá, assumimos compromissos, e esses compromissos, eles têm que ser levados a cabo, e a gente tem que fazer o possível para concretizá-los. E essa lei de conservação justamente trata nesse sentido. Ela nasce lá nos primórdios da humanidade como uma lei, um instinto de conservação que vai amadurecendo e se transformando numa lei. Mas existem na vida alguns perfis de pessoas, né? Nós sabemos que as dificuldades vão bater na nossa porta para todos nós, justamente porque nós estamos num planeta, num mundo de provas e expiações, a caminho da regeneração. Mas ainda somos espíritos que estamos comprometidos com muitas coisas do passado que elas retornam à nossa vida. Então, quando essas dificuldades batem à nossa porta, muitas pessoas levantam a cabeça, vão em frente, lutam e perseveram e vencem as dificuldades, porque somos sempre amparados e é isso sempre que vai acontecer. Outras pessoas, elas buscam as fugas de toda ordem, através das viciações, através dos desvios, da sexualidade, do álcool, das drogas e todas as outras fugas possíveis. E existe um tipo de pessoa que não tem ainda condições morais de enfrentar essas dificuldades, e são esses os suicidas. Eles fogem à realidade da vida. Eles não têm a estatura moral suficiente para enfrentar. Quando a vicissitude bate a porta, eles fogem pela porta dos fundos. Então, os espíritos nos dizem que justamente o suicídio é uma fuga moral, é uma covardia moral em alguns aspectos. Se a gente for verificar o que é o suicídio pela etimologia da palavra, sui é de si e sídio, sida, é o ato de matar. Então, literalmente, é aquele que mata a si mesmo. E é aquelas pessoas que buscam de forma consciente ou inconsciente o ato da autodestruição. Muitas vezes, essa destruição não é exatamente da vida. A destruição é daquilo que lhe causa dor e sofrimento. É daquilo que ele não se sente suficientemente maduro ou seguro para enfrentar quando as dificuldades aparecem. Então, ele quer destruir o problema, não necessariamente destruir a vida. Mas quando o problema se torna maior do que a percepção da vida, ele destrói a vida no sentido de fugir do seu problema. Então é uma fuga, é uma covardia moral, infelizmente, que o espírito empreende para passar por essa dificuldade.
Existem vários motivos de todas as ordens. Nós vamos encontrar os problemas financeiros, a vergonha e desonra, de acordo com todas as épocas aqui, os aspectos morais de cada época, as desilusões amorosas, as doenças do corpo e da mente, a depressão, a melancolia, a solidão, os medos do futuro, dos fatos conhecidos e até mesmo dos fatos desconhecidos e imaginados. E não poderíamos deixar de falar também da obsessão e das influenciações espirituais. Vejam, quem não teve uma desilusão amorosa, né? Qual de nós não teve as suas dificuldades nesse sentido? Ou as nossas dificuldades financeiras? Será que isso são os motivos, efetivamente, que levam a pessoa? Na verdade, existe uma relatividade. Muitas vezes, não é o problema financeiro, a desilusão amorosa ou a doença em si que leva a pessoa ao suicídio. É a repercussão desse fenômeno dentro das suas fibras íntimas. Dentro dela é a repercussão que vai causar dentro de cada um de nós essa dificuldade. Aquilo que para alguns é um peso insuportável, para outros não passa de uma dificuldade qualquer. Então, o indivíduo recebe o diagnóstico de uma doença grave. A maioria das pessoas vai fazer um tratamento, vai buscar um médico, vai buscar um especialista, corre atrás, faz de tudo aquilo para que ele possa recuperar a saúde. E muitos recuperam, mas o suicida não. No diagnóstico ele já se desequilibra integralmente e já foge da realidade da vida. A desilusão amorosa, a mesma situação. O problema financeiro, da mesma forma. Então, como aquele fenômeno externo, ele afeta intimamente a criatura. O que para mim pode ser um peso insuportável, para outra pessoa é uma simples dificuldade da vida. Então, em grande parte desses problemas estão relacionados com a questão do orgulho pessoal, com a questão do amor próprio exacerbado e o excesso de apego das questões materiais. E dessa forma, os espíritos nos mostram que a grande maioria, se não a totalidade dos aspectos do suicídio estão relacionados com essas três questões. Orgulho pessoal, o amor próprio exagerado, o apego demais em si mesmo e a percepção exclusiva das questões materiais, a falta do aspecto espiritual na vida das pessoas. Então, a causa está diretamente na reação que nós temos diante da vida. A forma com que nós nos posicionamos em frente das dificuldades que elas vão surgir. E elas vão surgir para todos nós, indistintamente. Seja de uma forma ou de outra, nós estamos aqui nessa condição de aprendizado, de crescimento, e as dificuldades são ferramentas do nosso crescimento. Então, inevitavelmente, nós vamos ter essas dificuldades. E mesmo que o indivíduo esteja por si só, ou por um processo de influenciação espiritual, no momento em que ele decide fugir através do suicídio, ele está, querendo ou não, praticando o seu próprio livre-arbítrio, que é o direito dele escolher ou sim ou não. Ele pode enfrentar a dificuldade ou fugir. Então, naquele momento, ele aceita as responsabilidades e os desdobramentos de todas as decisões que ele toma perante o livre-arbítrio, porque é dessa forma que funciona. Todos nós temos o direito de ir e vir, seguir a qualquer direção da vida, fazer as coisas certas ou erradas, ir à direita ou à esquerda, é o nosso direito da escolha, do livre-arbítrio. Isso é uma qualidade inerente do espírito, que já se desenvolveu e tem condições de escolha daquilo que é certo e o que é errado, pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios caminhos. Mas toda decisão leva a uma consequência, a um desdobramento. E existem os desdobramentos também do processo do suicídio. Ok? O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14 a 17, ele nos reforça ainda que o suicídio é uma covardia moral, é uma falta de coragem para enfrentar os reveses da vida. Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957, que falam sobre a loucura e sobre a obsessão, falam que são levados ao suicídio principalmente espíritos envolvidos com o processo da ociosidade, da ignorância e da falta da fé. A ociosidade, inclusive, no aspecto da completude do mundo moderno, né? Todos nós lutamos para conseguir coisas melhores na nossa vida, mas existem aqueles que lutam, conseguem todos os aspectos materiais, adquirem têm todas as aquisições materiais, mas lhe falta algo lá no seu íntimo. Por mais que conquiste o mundo, ainda o seu íntimo é vazio.
porque eles ignoram as questões espirituais. Eles não têm a certeza da fé no futuro. A percepção que impera para essas pessoas é a percepção da matéria. E eles não estão presentes com a falta da fé. Não acreditam na divindade, não percebem a divindade e não conseguem perceber o dia de amanhã. Então, se falta o aspecto material, para eles é tudo aquilo que falta. Se eles perdem a base deles, que é a base material, eles perdem todo o apoio da sua vida. E a ociosidade também no sentido daqueles que não se preocupam exclusivamente consigo, com o seu orgulho, com os seus aspectos pessoais e esquecem de fazer qualquer tipo de coisa em prol dos demais. O trabalho na caridade, o trabalho no auxílio ao próximo, o trabalho inclusive de buscar o seu crescimento pessoal e espiritual. Então todo aquele suicida presume que a morte é o fim de um amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. Isso quem nos diz é Cassimiro Cunha, um poeta muito conhecido já em espírito, e nos mostra aqui que aqueles que abrem a porta do suicídio, na verdade estão abrindo uma porta muito dura e difícil que vai lhe trazer muito amargor. Dentre os desdobramentos que vão acontecer para aquele que opta pelo suicídio, as consequências, o primeiro que ele vai imediatamente perceber é a decepção e o desapontamento. Porque o indivíduo acredita que destruindo a sua vida, ele vai destruir os seus problemas. Quando, no primeiro momento, talvez até de imediato, ele já percebe que o espírito não morre. Quem morre é o corpo físico, é o corpo que se desagrega e é destruído. Mas o indivíduo continua existindo. Nós pré-existimos ao berço e continuamos existindo ao túmulo. Então, dessa forma, ele acorda no outro lado da vida com os mesmos problemas morais que o levaram ao suicídio, muito agravados no sentido de que ele percebe que ele não destruiu o problema e que ele conseguiu problemas muito maiores para a sua vida, inclusive problemas que vão levar a muitas e muitas reencarnações futuras. E principalmente esse comprometimento que ele vai ter em relação ao futuro. Os desdobramentos da sua decisão podem ser muito perniciosos e pode se prolongar inclusive para muitas e muitas vidas futuras. Dentre essas consequências vai acontecer de imediato o que nós chamamos de uma perturbação espiritual. Todos nós que desencarnamos, nós passamos por essa perturbação espiritual. Como se fosse um breve sonho, um pesadelo. Para alguns ele é muito rápido, para outros ele é um pouco prolongado, mas para os suicidas esse é um processo muito longo, que pode se estender por meses, anos, décadas, esse processo de perturbação. E enquanto mais a criatura está apegada às questões materiais e à sensualidade material do nosso corpo, às necessidades materiais, muito maior é esse tempo de perturbação. Os indivíduos que já estão mais desapegados, mais espiritualizados, esse período é muito breve, é muito curto. Então, quando nós nos programamos para reencarnar, lá no plano espiritual, existe todo um processo reencarnatório. E nesse processo, no nosso perispírito, passa por uma transformação, e ele, que é o nosso corpo espiritual, porque nós somos constituídos de 3 partes distintas. O nosso corpo, que é a nossa carcaça física, né, que interage com esse mundo material, o nosso espírito, que é um corpo intermediário que liga o espírito ao corpo, e nossa alma, o nosso espírito, a nossa essência, digamos, a parte íntima de nós, que ela é eterna, contínua, permanente em todos os aspectos. Então, quando o nosso corpo espiritual está sendo programado para a nossa reencarnação, ele recebe uma carga energética que vai dar o nosso tônus vital, vai dar as energias necessárias para toda a renovação do nosso corpo físico por todo o período em que nós ficarmos reencarnados. Então, se nós vamos viver 30 anos, nós vamos receber uma carga energética para 30 anos. Se nós vamos ficar 80, nós recebemos as energias desse tônus vital, esse fluido vital, por esse período. Então, quando o indivíduo rompe os laços que unem o perispírito ao corpo físico antes do tempo aprazado, apropriado, ele vai ficar com esses fluidos no seu perispírito.
Então, ele precisa expurgar, eliminar esses fluidos, justamente para que ele possa dar continuidade na sua trajetória. Esse processo de expurgar os fluidos, ele vai fazer no plano espiritual. Então, isso se dá em regiões inferiores, de baixa vibração, aonde ele é atraído pelo seu processo mental de vibração. Então, o indivíduo que está naquele quadro mental que busca o suicídio está num claro desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz com que as ondas mentais de vibração dele sejam muito baixas, muito materializadas, o seu perispírito muito materializado, e vai fazer com que ele seja atraído pela sua afinidade do pensamento para regiões inferiores, que nós chamamos de umbrais. E muitas vezes para regiões específicas, onde pessoas com o mesmo quadro mental se sintonizam. Então, são regiões de muito sofrimento, de muito desequilíbrio, e que muitas vezes a própria espiritualidade tem dificuldade, que vai resgatar esses espíritos, tem dificuldade porque eles não encontram a sintonia apropriada para que eles possam atuar. Então, ele vai ficar, em média, o tempo que, a diferença do tempo em que ele desencarnou antecipadamente e o período que ele tinha programação reencarnatória. Então, se o indivíduo tinha 80 anos de programação, ele rompe esses laços com 30, existem fortes possibilidades de que ele fique 50 anos naquele espaço, até eliminar todos esses fluidos. Claro que existe uma questão da relatividade do tempo nosso e do tempo espiritual, mas para o espírito naquela condição, existe um longo tempo de expurgo dessas energias. E também ele sofre diversas outras consequências, né? Me perdoem se eu falo de uma forma assim, muito assustadora, né? Mas é importante que a gente tenha noção do que isso aconteça, para que a gente consiga expor para as pessoas, para que elas tenham esse discernimento do que pode acontecer ao suicida, principalmente se ele está naquele pensamento, vou abrir essa possibilidade do suicídio, para que ele perceba que essa possibilidade é um grande erro, né? Então, muitas vezes, o espírito ele fica preso ao corpo físico, mas não é preso fisicamente, é preso fluidicamente. Ele cria um laço, um vínculo mental, como se ele estivesse preso ao corpo, e ele não consegue mais sair da proximidade do corpo, e principalmente se ele for muito materializado, muito apegado ao corpo. Isso vai fazer com que ele acompanhe todo o processo da desagregação física do corpo. Então, o corpo passa por vários processos de desagregação, por várias etapas, até com que toda a nossa estrutura física, biológica, orgânica desapareça. Então, ele vai passar por meses e meses acompanhando, inclusive tendo a percepção de que os vermes que roem o corpo, que já não é mais dele, mas ele está ali preso, estão roendo ele, enquanto essa é uma percepção que ele tem. Não acontece fisicamente, mas mentalmente ele cria essa percepção, como se fosse um autocastigo, não imposto por ninguém, mas pela mente que se encontra em estado de desequilíbrio. Ele é atraído para vales de suicidas, né? Como é o caso que eu citei anteriormente, pelaquela atração por esses mundos inferiores. Existe um livro chamado Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, que relata a vida do escritor Camilo Castelo Branco, e ele justamente relata, na história toda desse livro, todo o sofrimento que ele passou em regiões que são chamadas Vales dos Suicidas, esses vales do sofrimento, porque ele foi atraído para aquela região onde milhares e milhares de suicidas lá se encontravam, através da atração mental e do sentimento que ele vibrava ainda intimamente, fazia com que ele permanecesse até lá. Levou anos, anos e anos até com que ele mudasse um pouquinho o seu quadro mental e ele pudesse ser resgatado pelos espíritos que lá estavam trabalhando. Existem outros espíritos que passam revivendo o ato do suicídio de uma forma contínua, muitas vezes por meses, anos, por décadas, da mesma forma como se fosse uma autopunição que ele se inflige. A sua mente é como se ela entrasse num certo curto-circuito e ele não consegue sair daquele quadro mental, daquele monoideísmo que ele se coloca. Então o espírito fica revivendo e fazendo aquele ato de suicídio de forma contínua por décadas, até com que, da mesma forma, ele mude por algum processo o seu quadro mental e ele possa ser recuperado. As sensações das dores físicas,
Por mais que não exista mais o corpo, que não exista mais essa ligação fluídica, ele continua sentindo na região em que ele se afetou. Se ele deu um tiro no coração, ele sente a dor no seu perispírito, como se ele tivesse atirado. Ele vê a ferida. Se ele se enforcou, ele tem todas as dores dessa região do pescoço. Se ele tomou um veneno, ele vai sentir aquela dor indefinidamente e assim por diante. Todos eles num processo de autopunição que o próprio espírito vai se infligindo. Então, outra questão que é muito importante que a gente tem que considerar, que são os desdobramentos de longo prazo, são aqueles casos em que, quando nós estamos também nos programando para reencarnar, o perispírito também tem outro papel muito importante, que é a função que nós chamamos de função organizadora. Imaginem que nós, enquanto espíritos, nós somos os herdeiros de nós mesmos, no sentido de que nós construímos no nosso perispírito tudo aquilo que são as nossas transformações, tanto do aspecto físico, por várias reencarnações continuadamente, quanto pelo aspecto moral. Então, todas as aquisições morais que nós temos, elas refletem no nosso perispírito pela transformação do seu perispírito, pela sua densidade, pela sua luminosidade, pela sua a estrutura que organiza esse perispírito. Então, da mesma forma, no processo reencarnatório, o perispírito tem um papel muito importante. Quando eu me programo para voltar para esse plano espiritual, o perispírito me serve como se fosse um molde, como se fosse... Vocês lembram do papel carbono que a gente usava antigamente, né, que não tinha xerox, tinha que datilografar? A gente punha um carbono entre duas folhas e escrevia por cima, a folha de baixo saía com a mesma característica da folha de cima. É mais ou menos assim que funciona o perispírito. Ele é um molde do corpo que vai se formar. Naquele momento em que aqueles dois gametas, masculino e feminino, se juntam no momento da fecundação, acontece uma fusão nuclear e aquele núcleo vai se dividindo em 2, 4, 8, 16, 32 e exponencialmente vai formar todas as células que vão gerar um novo corpo. Então, naquele momento, existe uma ligação da célula com o perispírito daquele que está voltando. Então, o que era uma única célula vai se transformar em milhões de células e cada vez que ela se divide, ela se liga ao corpo físico. Vai se ligar a determinadas células, vão gerar as células-tronco, vão gerar a especialização dessa célula, que vão gerar o órgão e vão gerar toda a organogênese do corpo que vai se formando. Então, o perispírito é que dá esse molde. Imagine vocês que se eu tenho uma marca de suicídio numa parte do meu corpo em que eu me infligi, aquela marca fica no perispírito. E no próximo corpo que vai se formar, em que eu, enquanto espírito, vou habitá-lo, eu vou levar aquela marca para aquele corpo. Então, eu formo um corpo com uma deficiência, com qualquer dificuldade, inclusive com síndromes, com problemas congênitos, que vão fazer com que eu tenha limitações, com que eu tenha dificuldades na vida que eu vou ter na próxima encarnação, decorrente de um ato feito no passado. Ou seja, eu sou herdeiro do meu próprio corpo e se eu me marquei pelo suicídio, eu vou levar essa consequência para a vida futura. Então vejam o comprometimento que eu causo em mim mesmo, além de todo aquele sofrimento pós-morte, eu vou levar isso para as vidas futuras. Os casos mais graves em que o indivíduo destrói o seu corpo, né? Ele praticamente não é um suicídio assim muito violento, ele precisa muitas vezes daqueles choques biológicos em que ele tem que reencarnar, ter o vínculo biológico com a mãe no útero e depois ele não tem condições ainda, o seu perispírito, de sustentar a vida. Aquele corpo que se forma é tão deformado que não sustenta a vida. Então acontece abortos espontâneos e ele tem que levar vários choques biológicos, passar por eles, até com que ele tenha uma estrutura mínima perispiritual para que ele possa ter uma estrutura de condições daquele corpo abrigar a vida para ele reencarnar. Com muitas dificuldades, com muitas restrições, com muitas carências que vão lhe trazer uma reencarnação muito difícil. Então, isso são as consequências ao longo prazo em que o espírito, até que chega num determinado momento em que ele vai voltar naquele mesmo ponto em que ele tomou a decisão de suicídio e vai retomar todo o seu processo reencarnatório. O suicídio é um desvio,
É como se eu estivesse indo numa certa estrada e eu saio por um desvio qualquer, ando por regiões que eu jamais imaginaria de andar, e depois eu tenho que fazer a recuperação, voltar todo esse caminho para aquele ponto em que eu saí da estrada para poder seguir em frente novamente. Mas aqui eu trago alguns casos que está no livro Após a Tempestade, do Joana de Ângeles, algumas consequências do suicídio. Aqueles que esfacelam o crânio, vêm com idiotia, surdez, mudez, decorrente, ou algumas limitações decorrente do estado da região do cérebro que ele danificou. O enforcamento vem com paraplegia infantil, os afogados com enfisema pulmonar, tiros no coração, com cardiopatias, com dificuldades congênitas, tóxicos e venenos, deformidades congênitas, úlceras gástricas e cânceres. Vejam que são consequências, são heranças dos nossos próprios atos que nós vamos colher no futuro. Também existem os casos não tão agressivos dos nossos suicídios involuntários, que são as nossas ações diárias, né? Toda vez que nós chegamos no plano espiritual antes do tempo agendado, antes da época em que nós devíamos desencarnar, nós somos considerados suicidas. Então são condutas, principalmente os nossos vícios, nossos desequilíbrios emocionais, o cigarro, a bebida, os desequilíbrios da alimentação, as desordens da sexualidade, todos os estresses, as ansiedades, desequilíbrios de toda ordem que faz com que a gente vai se matando homeopaticamente todos os dias. Vocês devem lembrar, tem um livro chamado Nosso Lar. Nos primeiros capítulos desse livro, que é escrito pelo espírito chamado André Luiz, através do Francisco Cândido Xavier, ele nos fala que ele era chamado de suicida, né, quando ele estava na região dos umbrais. Quando ele chegou lá, ele dizia, eu não me matei, acho que tem alguma coisa errada. Então, mais tarde ele vem a perceber que, na verdade, ele havia, através de desequilíbrios na sua conduta, ele havia adquirido a sífilis e havia também, pelo excesso de bebida, excesso de álcool, ele havia causado uma dificuldade gástrica. Então ele foi para o plano espiritual 8 anos antes da hora. E ele passou 8 anos nas regiões umbralinas até com que ele pudesse ser recuperado pelos seus amigos espirituais. Então isso é um exemplo da nossa conduta diária que nos leva a esse tipo de situação. Mas quando a gente analisa o suicídio, ele é uma pena eterna. O espírito que se equivocou e saiu por esse caminho, ele está condenado eternamente? Óbvio que não, né? O Espiritismo nos mostra que não existe nenhuma pena eterna. Antigamente nós acreditávamos que o suicida estava destinado a locais específicos onde ele sofreria indefinivelmente. A ideia judaica cristã antiga do céu e do inferno. Tanto que Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, ele cita, né, que lá nos círculos do inferno existia um local específico onde, com muito sofrimento, estava reservado aos suicidas. E que, na verdade, hoje nós percebemos que Deus, na sua infinita bondade e justiça, ele não pune ninguém de forma eterna. Se o indivíduo cometeu um equívoco, seja ele tão grave quanto o suicídio, ou menos grave quanto as nossas mazelas morais, nós sempre temos a oportunidade da recuperação e temos a oportunidade de refazer esse caminho. Então nós, o suicida, ou todos nós que cometemos os nossos erros, vamos ter a oportunidade. Com certeza teremos um momento em que nós voltaremos naquele ponto e iniciaremos tudo de novo. O suicida vai ter seus momentos de sofrimento, de dificuldade. Para ele nós precisamos orar muito, porque é isso que ele precisa, para que naquele momento de sofrimento, através da oração, ele tenha algum pouco de lucidez, e que essa lucidez lhe dê condições de que ele possa ser recuperado e amparado pelas forças espirituais. Então, ele decidiu o seu caminho. O que nós podemos fazer é, através da oração, da vibração, das boas energias, que ele possa se recuperar. Tá? Então, nós podemos dizer que o suicídio é o maior equívoco do homem. Então, com certeza, é um grande erro que qualquer pessoa pode pensar. Nós não podemos deixar em momento algum de que passe na nossa mente a possibilidade
de pensar que o suicídio é uma saída para qualquer tipo de problema. É um grande equívoco que vão gerar muitas e muitas dificuldades e problemas para o nosso futuro. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, um órgão ligado à ONU, nos fala que existem 804 mil pessoas por ano ao redor do mundo. Isso no censo que foi feito em 2012. São cerca de 2.200 pessoas por dia que levam a cabo a ideia do suicídio. Na Guiana Francesa, por exemplo, existem 44 pessoas para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto que no Brasil é 5,8. Existem regiões do mundo em que esse número é muito mais acentuado. Inclusive até no Brasil existem grandes diferenças em relação a isso. Nós temos no Rio Grande do Sul 10,9, que é o primeiro em número de suicídios, 10,9 pessoas a cada grupo de 100 mil habitantes. Santa Catarina 8,6 é um número considerado alto, apesar que alto em relação aos números do Brasil, que a média mundial é 11,4 pessoas a cada grupo de 100 mil habitantes. Existem países, e isso ele acontece de uma forma muito aleatória, não existe, não são países pobres ou ricos, com melhor condição social ou menos condição, em continentes ou em etnias ou em raças, isso é indiferente. Acontece suicídio em todas as regiões do mundo. Culturalmente, em algumas regiões ele é mais acentuado, em outras não. Por exemplo, se nós pegássemos a Suíça, que é um país onde os índices de desenvolvimento, o IDH, são altíssimos, a qualidade de vida é excepcional comparado com a que nós temos aqui. A saúde, a segurança, tudo que envolve os aspectos do governo funcionam muito bem, que é o nosso sonho de consumo, pois lá 23,4 pessoas a cada grupo de 100 mil habitantes cometem suicídio, quase o dobro que no Brasil. Então vejam que mesmo tendo as condições sociais apropriadas ou não, o suicídio ainda está presente nesses locais. Então, a cada suicídio efetivado ocorrem 20 tentativas sem sucesso ou mais de uma vez. Então, essa ideação suicídio ela está se transformando quase que uma epidemia em todas as regiões. Ontem eu conversava com alguém aqui que falava para mim que aqui na região existia um número muito grande de suicídios. A mesma coisa eu posso dizer da região onde eu moro, do Vale do Itajaí. É uma região de altíssima, uma das maiores taxas de suicídio de Santa Catarina. E se nós formos para outras regiões, a gente vai ter a mesma percepção, as pessoas tendo dessa forma. Porque isso tem aumentado muito, por isso tem se falado tanto na ideia do suicídio, para que as pessoas tenham um discernimento sobre essa questão. Então, ele tem aumentado o número de jovens considerados de 15 a 45 anos, porque há poucas décadas atrás, o suicídio ele acontecia muito mais na terceira idade, nas pessoas que eram considerados já velhos, né? Acima dos 60, 70 anos, era a maior incidência do suicídio. Hoje não, ela está acontecendo nessa faixa, inclusive com jovens, com crianças cometendo suicídio. Então isso é realmente um fator preocupante, principalmente dentro dos aspectos espirituais, né? Nesse processo da renovação espiritual, através da mudança vibratória do nosso planeta, muitos espíritos estão chegando, que vêm de regiões inferiores e estão tendo uma nova oportunidade reencarnatória para o processo da regeneração. E vêm com muitas questões morais, com muitas culpas, muitos erros do passado, e quando enfrentam as dificuldades da vida, novamente nós caímos naquela questão da fraqueza moral ou da covardia. E novamente, mesmo crianças estão fugindo através dessa porta. Então isso realmente é preocupante. O Ministério da Saúde, através de políticas públicas, vem trabalhando principalmente para aquilo que ele chama de problemas mentais e a dependência do álcool, onde existe o maior número, dentro das estatísticas que são feitas, existe o maior número daquilo que se chama de suicídio. Dentro dos problemas mentais, existem aqueles que eles chamam dos distúrbios psiquiátricos, que são chamados a depressão e a melancolia. Nós entendemos que as depressões e melancolias, muitas vezes, são muito mais do processo da influenciação espiritual, que não é visto pelo lado da ciência, que não percebe o espírito e que não percebe a relação que existe dos dois planos da vida. Que a influência que os espíritos acabam
e que está lá presente na questão 459, que é onde se pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Isso quer dizer o quê? Que nós continuamos vivos no outro plano da vida, fazendo parte desse mundo, sem a vestimenta física, mas através do pensamento influenciando aqueles que estão aqui. E nós, do lado de cá, também somos influenciados e influenciamos aqueles que estão do lado de lá. Então, aquilo que está escrito lá no Evangelho, como se fosse uma nuvem de testemunhas que está ao nosso redor, que são os espíritos que já foram e que continuam ao nosso lado. E todos nós que já tivemos uma trajetória evolutiva de milhares e milhares de anos, milhares de reencarnações, todos nós construímos os nossos amores, os nossos desamores, todas as nossas relações com as demais pessoas. Nós convivemos com muitas pessoas, causamos muitos males, nós cometemos muitos equívocos no nosso passado. E muitas vezes aqueles a quem nós ofendemos ou causamos o mal, eles não nos perdoam. Eles nos procuram e nos encontram com o desejo da vingança, com o ódio ainda guardado no seu coração. E aí é o que nós chamamos do processo obsessivo, quando essa pessoa nos encontra com uma cobrança dos nossos do passado, e nós, sabendo que esses atos estão lá registrados na nossa consciência, que nada do que nós fazemos, tanto no bem quanto no mal, é esquecido, está lá no fundo, nos porões da nossa consciência, então nós criamos o vínculo do obsessor-cobrador, o obsessor e o obsediado. Então, nesse processo, quando nós não temos a proteção espiritual, ou nós não temos a sintonia espiritual apropriada, nós permitimos que essa influência espiritual se crie, o vínculo espiritual se estabelece. Aí as ideias, tanto suicidas quanto obsessivas, elas vão se fixando. Porque a ideia do suicídio, ela nasce assim, como se fosse um leve sopro. Uma ideia que surgiu na cabeça sem sentido nenhum. Será? E que tal? Assim, e nós, num primeiro momento, não damos bola. Num segundo momento, ela está ali de novo. Que tal? É uma possibilidade, fuja. Nós podemos mandar ela embora e ela vai embora e não volta mais. Mas nós podemos agasalhar aquela ideia. Ela é bem pequenininha, como uma sementinha que não representa nada. Nós vamos cultivando gradativamente essa ideia até com que ela cresce, se desenvolve, ela fica frondosa e ela toma conta dos nossos pensamentos. A mesma coisa também se procede através do processo obsessivo, quando nós permitimos que as influências vão se estabelecendo até que chegue um ponto em que nós somos comandados por esse processo, de tamanha que é a influência em que nós sofremos. Então, esse pensamento fugidio, quando existe a falta da proteção espiritual, nós deixamos com que ele se desenvolva e ele nos influencia, ele toma conta da nossa vida. Então, nós sabemos que as vicissitudes da nossa vida são decorrentes da ação e reação. Ou seja, tudo aquilo que nos causa dificuldade, medo, temor, ansiedade, tudo aquilo que vem contra o nosso equilíbrio, são ações do nosso passado. Né? São coisas que nós construímos e que está voltando através de um círculo de causa e efeito, de ação e reação. Causa e efeito talvez seja o mais apropriado. É onde o que eu fiz errado volta, inclusive a influência desses espíritos. E o que nós podemos fazer para isso? Não existe uma regra clara para todo mundo, porque nós somos espíritos únicos. Né? Por mais que existam bilhões de espíritos no planeta, nós somos únicos em todos os aspectos, porque nós tivemos experiências diferentes. Nós chegamos aqui através de trajetórias diferentes e nenhum de nós trilhou o mesmo caminho que nós trilhamos. Então, isso nos faz com que nós sejamos espíritos únicos. Não existe um roteiro que a gente possa dizer, é esse, aquele ou aquele outro, como se fosse uma receita de bolo. Existem situações em que nós podemos trabalhar para que essas possibilidades, tanto do suicídio quanto do processo obsessivo, possam ser minimizadas ou reduzidas, eliminadas da nossa vida, através da nossa mudança de conduta, da nossa postura perante a vida e a forma com que nós vamos nos organizando para o futuro. Então, Emmanuel traz uma mensagem no livro Pronto Socorro sobre o trabalho, principalmente direcionada para aquelas pessoas que pensam no suicídio e que são ociosas,
ele pede que essas pessoas procurem os locais em que ela possa trabalhar, os orfanatos, os presídios, os hospitais, os locais onde a dignidade humana passa por problemas, onde a liberdade, onde existem a dor, o sofrimento, existem tantas mazelas morais acontecendo, e ele vai perceber que muitas vezes os problemas que ele acha, aquele espírito acha que são grandes, e ele é o único que está sofrendo, ele vai perceber que existe muito mais sofrimento ao nosso redor, e que ele vai perceber que ele muitas vezes tem família, tem casa, tem recursos financeiros, tem pessoas que os amam. Então, isso, nesses locais, ele dificilmente vai encontrar além da dor e do sofrimento. Oração e vigilância. Quando nós nos colocamos em estado de oração, nós criamos uma vibração positiva, uma ligação com o plano superior. Aqueles espíritos, né, que nós chamamos de anjo de guarda, espíritos protetores, mentores espirituais, conforme a terminologia, e esses espíritos se aproximam de nós, sempre nos trazendo boas ideias, boas sensações, nos dando ânimo, disposição para que a gente enfrente as dificuldades. E muitas vezes nos oportunizam caminhos que, se nós não estivéssemos ligados com eles, nós não encontraríamos. E isso acontece através da nossa vinculação fluídica ou vibratória através da oração. Quando nós estamos orando, temos bons pensamentos, nós atraímos ao nosso redor, a nossa atmosfera espiritual, esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção. No entanto, quando nós estamos vibrando com ódio, com rancor, com ciúme, com vaidade, com orgulho e todas as mazelas morais que ainda nós carregamos e que precisamos trabalhar com elas, nós estamos nos vinculando àqueles espíritos que pensam e vibram da mesma forma. Então, ou eu subo esse quadro vibratório, ou eu desço e vou me vincular à onda mental em que eu estou sintonizado. É como se fosse um rádio. O rádio vai pegar um AM, uma FM, de acordo com a amplitude, de acordo com a frequência que eu fixar. Então eu vou dizer, eu quero a 101 FM. Eu vou lá e me vinculo com aquele quadro vibratório. Então, dessa forma, eu posso, ou eu devo estar preocupado com aquilo que passa na minha cabeça. Se os bons pensamentos não estão presentes, eu não posso ter bons companheiros ao meu redor. Então, diga o que você está pensando, vibrando, e você vai dizer quem que vai estar ao teu lado. Se eu quiser boas companhias, bons espíritos ao meu lado, eu tenho que pensar naquilo que eu estou vibrando. Aí entra a questão da vigilância. Então, se um pensamento ruim entra na minha cabeça, muitas vezes nem meu ele é. Pode ser de outros espíritos me influenciando. Se eu dou guarida a esse espírito, eu vou me vincular com ele. Se eu mando esse pensamento embora e troco ele por uma outra vibração, ele não me alcança mais e eu vou me vincular com um espírito superior. Então vejam que aí está nas minhas mãos administrar aquilo que eu penso, da forma com que eu vibro e qual é a atração espiritual em que eu vou fazer. Então é uma questão de sintonia espiritual. A religiosidade. Nós temos que reconhecer que existe uma força soberana de Deus, né? Jesus nos disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Está lá em Mateus 22, 37. Isso nos mostra a importância que nós temos que ter no reconhecimento de Deus como a causa primária, como a causa de todas as coisas, como aquele que nos mantém, que nos sustém, que é onipresente, onisciente, uniconsciente e que está em todos os lugares, inclusive sabe tudo de nós, muito mais do que nós possamos imaginar. Nós temos que reconhecer essa grandeza divina. Nós não podemos passar pelo mundo negando Deus e dizendo que Deus não existe. Como muitos de nós fazemos, né? Os homens modernos principalmente fazem porque acharam que a razão, desenvolveram o iluminismo, o racionalismo e acham que por si só podem viver sem a presença de Deus. Nós nunca estamos sós, nunca estamos desamparados. Quando eu falo religiosidade, eu não falo no aspecto da religião, do culto. Não precisamos estar presentes todo instante dentro do templo. E não importa qual é o templo, nós estamos aqui porque nós nos sintonizamos com o centro espírita, com a palavra que o espiritismo nos traz. Mas se nós estivéssemos num templo católico,
num templo evangélico, num templo luterano, nós encontraríamos também Deus da mesma forma com que outras religiões orientais, da mesma forma. Todos esses caminhos nos levam a Deus, mas que isso seja do nosso coração. Dentro, procuremos aquela ordem, aquela associação religiosa que mais nos identifique com a nossa forma de pensar, de compreender essa divindade. Todas elas nos levam para a mesma direção, que é o caminho que nos leva a Deus. Nós estamos aqui num templo espírita, porque isso é o que nos identifica. Isso faz com que nós venhamos aqui e sempre vamos reconhecer a grandeza de Deus em todos os lugares. Isso faz com que nós estejamos, em nós começamos a desenvolver uma certa fortaleza moral, porque nós sabemos que nós estamos amparados. Mesmo que as dificuldades batam à nossa porta, nós temos a presença de Deus do nosso lado. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 14, nos diz que a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E nós alcançamos essa causa e resignação quando nós temos Deus presente na nossa vida. Temos a certeza de que Ele nunca nos abandona, por mais escura e difícil que seja a tempestade e a noite em que nós estejamos enfrentando. A doutrina espírita nos traz as verdades da vida e da morte, porque ela nos mostra que nós somos eternos, que nós não vamos morrer mais. O que morre é o corpo. Nós voltaremos em breve para uma outra oportunidade reencarnatória, em outras condições, sempre melhor. Hoje nós estamos muito melhor do que nós éramos ontem, estaremos melhor amanhã do que somos hoje. Principalmente se nós compreendemos o papel nosso dentro desse processo reencarnatório. Compreendemos a lei da causa e efeito. Se nós compreendemos que tudo aquilo que nós fazemos, ele vai voltar para nós, seja no bem ou seja no mal, nós vamos mudar a nossa conduta, a nossa postura, vamos deixar de cometer equívocos. Lembre-se, existe um adágio popular que diz que aquele que planta ventos, colhe tempestades. Né? Isso já é bem antigo e já nos mostra que se nós fizermos o mal, nós estaremos colhendo o mal. Mais cedo ou mais tarde ele volta buscar na nossa porta. Se nós praticamos o bem a todo instante, é ele que vai voltar, principalmente naqueles momentos mais difíceis em que nós estaremos precisando. O bem retorna, assim como o mal que nós estamos praticando. Na doutrina espírita, nós temos o depoimento dos espíritos. Eu usei o caso do André Luiz, da Ivone, do Camilo Castelo Branco, que são espíritos que vieram trazer os seus depoimentos sobre o suicídio. Mas se nós formos procurar, existem muitos e muitos livros falando sobre isso. E sobre outros aspectos da vida no plano espiritual. Existe uma das obras básicas chamada Céu e Inferno. Lá na segunda parte desse livro, existem depoimentos dos mais variados tipos de espíritos. Sofredores, felizes, os suicidas, os endurecidos, os gozadores. Todos aqueles, em todos os aspectos, eles vêm e nos dão um depoimento como que é a vida no outro lado da vida. E isso nos dá uma certeza daquilo em que nós pensamos sobre a reencarnação e sobre a continuidade da vida no plano espiritual. Evangelho, um roteiro seguro para todos os aspectos da nossa vida. Tudo o que nós possamos imaginar, nós podemos encontrar nas palavras de Jesus. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos. Não foi isso que ele disse? Pois o meu jugo é leve. E ele quis nos dizer que por mais que estejamos passando por dificuldades, na alegria ou na tristeza, sempre vamos encontrar nas palavras de Cristo um roteiro seguro que nós possamos seguir a nossa vida, a nossa jornada. Quando nós enfrentamos dilemas morais ou quando nós estamos em situações em que nós não sabemos como nos portar ou conduzir, nos lembremos sempre de Jesus, de como Ele nos ensinou através dos seus atos, através da sua vida. Né? Ele veio e nos trouxe não só palavras, não só ensinamentos, através de formas simbólicas, de formas lúdicas, através das suas parábolas, dos seus ensinamentos, mas Ele nos ensinou, principalmente pela sua conduta, o que nós poderíamos fazer. E principalmente nos trazendo conforto para as nossas dores da alma e um refrigério para todo e qualquer tipo de sofrimento. Essas são possibilidades que nós sempre vamos encontrar, que vão nos juntas trazer um grande, como se fosse um escudo, né, que nos protege, que nos ampara e que nos possibilita que nós fiquemos livres dessas ideias suicidas e dos processos obsessivos. E também não podemos esquecer que as dificuldades
que nos batem à porta, por mais duras que elas sejam, elas são ferramentas do nosso crescimento e da nossa evolução. É com os atritos do mundo, principalmente no mundo com o nosso perfil evolutivo, em que nós amadurecemos e crescemos. Se o mundo fosse um mar de rosas, nós estaríamos estagnados, sempre no mesmo lugar, porque nós vivemos sempre numa zona de conforto. Quando vêm as coisas inesperadas da vida, que nos joga para cima e nos obriga a mudar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se conduzir perante o mundo, é aí que nós estamos crescendo, é aí que nós estamos aprendendo. E estamos aqui justamente para isso, para o processo evolutivo, em que inevitavelmente é um fatalismo na nossa vida. Nós não vamos fugir do nosso crescimento espiritual. Tá? Deus nos dá todas as oportunidades, todos os caminhos, todas as formas por que a gente cresça pela nossa forma. Quando nós nos desviamos desse caminho, muitas vezes eles trazem as dores e os sofrimentos para que a gente perceba e volte para esse caminho. Educativo, coercitivo algumas vezes, mas sempre a dor e o sofrimento são processos educativos. E aqui, encerrando a minha fala, eu trago uma fala de Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, que ele nos diz em relação à tolerância, à paciência e aprendemos a esperar pelo amanhã. Espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante, se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarda e confia. Então, ora, aguarda e confia. Confiemos sempre que o Cristo está sempre ao nosso lado, nos amparando. Agradeço a paciência de vocês. Espero, de alguma forma, ter elucidado as consequências, né, da questão do suicídio. Obrigado.